Obrigada, Vina. Ou de camiseta. Boa noite, pessoal. Estamos aí novamente no nosso EAD FagCast e hoje falar sobre um assunto que é muito importante, não só no quesito profissional, mas também no quesito pessoal, né? Estou aqui com a professora Luciane, com o professor Antônio e a professora Liceia para estar ajudando a gente a estar abordando esse tema, né? Que é sobre declaração do imposto de renda. Pessoal, sejam bem-vindos e, conforme prometido, estamos aqui para mais um videocast, trazendo sempre assuntos de grande relevância aí para a nossa comunidade acadêmica, né? Desta feita, mais direcionada aos alunos de Ciências Contábeis, né? Porque vamos falar sobre imposto de renda, e aí hoje eu sou uma mera telespectadora também, porque eu vou deixar a palavra com a professora Liceia, que representa o curso de Ciências Contábeis, e com o professor Antônio Carlos, que além de trabalhar no curso de Ciências Contábeis, ele também trabalha na Receita Federal, então ele vai poder complementar muito bem essa nossa conversa hoje, né? Primeiramente, obrigada mais uma vez, professores, por estarem aqui com a gente, tá? Boa noite, então, meus caros alunos, né, bem-vindos nesse momento. Vamos aqui tentar abordar o que é básico, digamos, necessário para que vocês saibam qual é a obrigação que vocês devem cumprir, quem deve cumprir. Logicamente que é um tema bastante relevante, nós temos uma legislação tributária bem extensa em relação a isso, há muitas situações. Então, nós vamos abordar o que nós entendemos aqui que é uma condição inicial para vocês começarem a entender esse tema, né, quem não teve nenhum contato, e, logicamente, se tiver perguntas que nós não tenhamos segurança até para responder aqui, porque, como eu disse, é bastante amplo, nós prometo que respondo para vocês pessoalmente, via e-mail, de alguma outra forma, vocês terão a resposta. Pois é, bacana estar aqui falando com vocês sobre esse assunto, que o imposto de renda a gente trabalha com isso rotineiramente, né? Então, ali no meu trabalho, atuo atendendo várias pessoas, vários contribuintes, vários contadores, e essa atividade é muito importante, né? Então, poder falar sobre o imposto de renda é muito bom. E falar aqui com vocês, né, ter esse bate-papo com vocês, vai ser uma oportunidade importante da gente levar algumas informações que eu tenho certeza vai ser muito útil para o aluno de Ciências Contábeis e para o contribuinte, né? O aluno já está ingressando nesse mundo de entender o que é ser contribuinte do imposto de renda. Com certeza, né? Bom, a primeira pergunta é aquela que nunca pode faltar. Todo mundo precisa declarar? Todo mundo precisa fazer essa declaração de imposto de renda? Olha, vou deixar a professora falar primeiro, né? Deferência às damas, e aí ela com certeza já tem a experiência prática de fazer um monte de declarações de imposto de renda. Então, a obrigatoriedade, nós falamos sobre obrigatoriedade em fazer essa declaração. Então, nós podemos colocar assim como 3 pilares principais. Primeiro é a renda, né? Então, a renda tributável. O que é a renda tributável? É decorrente de salários, decorrente de aluguel, da aposentadoria. Então, quem tem uma renda tributável acima de 28.559, eu estou arredondando aqui porque tem alguns centavos, no ano está já obrigado, é uma das condições de obrigatoriedade. Ainda em relação à renda, se teve rendimentos isentos ou tributáveis exclusivamente na fonte acima de 40 mil, também está na obrigatoriedade de prestar essa informação ao fisco. O que é esse rendimento isento? Por exemplo, sacou o fundo de garantia, o uso do fundo de garantia é um rendimento isento, né? Recebeu uma indenização decorrente lá de
terminar o seu contrato de trabalho, algumas indenizações, não é todas, né? Então, são rendimentos. Receber uma doação, receber um valor de herança, isso são rendimentos tributáveis. Se sai acima de 40 mil, já está na obrigatoriedade. E ainda em relação à renda, quem tem renda agrícola, acima de 142.798, também está na obrigatoriedade. O outro pilar é o patrimônio. Se tem patrimônio acima de 300 mil, né, está obrigado a fazer a sua declaração. É considerado patrimônio aqui casa, carro, aplicações financeiras, né? Então, se a soma do seu patrimônio resulta em valor superior de 300 mil acima, já está na obrigatoriedade de fazer a sua declaração do imposto de renda. Se houve venda desse patrimônio com ganho de capital, né, e aí tem algumas exceções de isenção, mas na maioria das vezes também estaria obrigado a fazer essa declaração do imposto de renda, né? E se houve venda da sua residência e adquiriu outra residência dentro do prazo de 180 dias, para ter o benefício da isenção sobre o ganho de capital, também estaria na obrigatoriedade de fazer essa declaração. Se passou a ser residente no Brasil, não tem a ver com patrimônio e renda, né, mas se passou a ser residente no Brasil e permanece até 31 de dezembro, também está na obrigatoriedade. E também se operou em bolsa de valores com valor superior a 40 mil ou teve tributação de ganho nas operações de bolsa, também estão obrigados a fazer a declaração. Essa foi uma das mudanças esse ano, que no ano anterior, qualquer valor que você tivesse aplicação em bolsa, você estava já obrigado. Esse ano houve uma flexibilização ali de valores, então, se tem operação acima de 40 mil, né, compra e venda, já está obrigado. E se houve lucro acima de 20 mil, que é tributado, já está obrigado. Em tese, né, são essas as condições. Não sei se o professor tem mais alguma que queira complementar. Eu acho que você resumiu muito bem. O aspecto hoje que nos faz falar bastante do imposto de renda, professor Bianca, é a questão da renda das pessoas, né? O salário, basicamente, as pessoas são contribuintes do imposto de renda, na grande maioria dos casos, por causa da remuneração, né? E a gente teve um período extenso em que a tabela do imposto de renda ficou sem correção. E nesse período, a gente teve o quê? Um incremento de pessoas que passaram a contribuir, porque a sua renda foi sendo corrigida, mas a tabela do imposto de renda não. Então, a gente hoje tem um universo maior de pessoas que contribuem, né? E nessa condição de contribuinte, eles acabam sendo, portanto, obrigados a fazer a declaração do imposto de renda. Mas como é que eu faço a declaração do imposto de renda? Né? As pessoas devem se perguntar muito isso, principalmente quando é pela primeira vez que ele vai fazer. É a primeira pergunta, né? Como eu faço? Mas Por onde eu começo? Por onde eu começo, exatamente. E olha, hoje é muito simples fazer uma declaração do imposto de renda. Eu diria que a grande maioria dos casos é um procedimento simples. É claro que nós temos declarações de imposto de renda que são complexas devido a uma grande quantidade de informações que têm que ser prestadas ali. Mas na maioria dos casos, as pessoas vão prestar informações sobre rendimentos de salário e algumas outras coisas que são mais simples, né? Então, a Receita Federal disponibiliza para você, basta acessar a página da Receita Federal na internet, com toda a tranquilidade, é bem simples. Você localiza ali a área do meu imposto de renda. E ali você vai fazer o quê? Você pode fazer o download do programa, né? O download do programa para você fazer o que com esse programa? Você vai preencher os dados ali e fazer a declaração. Mas é tão simples assim? É tão simples assim. E tem mais uma novidade no imposto de renda desse ano, que a Receita já vem implementando há algum tempo. Neste ano, a gente tem mais informações que já vêm automaticamente preenchidas. A gente chama de declaração pré-preenchida. O fisco
tem uma série de informações fornecidas por diversas fontes. Por exemplo, os empregadores, aqueles que pagam os salários, né? Eles têm que fazer informações para o fisco das remunerações que ele pagou aos trabalhadores, do imposto de renda que ele descontou dessas remunerações. Então, ele informa. A partir desses dados que vão sendo coletados, a Receita Federal disponibiliza essas informações para os contribuintes, para todos os contribuintes. E aí, ele pode utilizar dessa modalidade de declaração pré-preenchida, vai facilitar muito para ele. Tá? Poderia até dizer assim, é tão simples que ele consegue fazer sem nenhum código de acesso? Tá, aí entra um detalhe que eu vou só colocar essa observação. Para você utilizar a declaração pré-preenchida, você precisa de ter uma chave de acesso no gov.br, que é uma senha nível ouro ou prata. Mas isso você entrando no site, na hora que você vai verificar como que eu faço para ter esse acesso nível ouro ou prata, você tem as informações lá. Porque é um nível de segurança necessário para que as pessoas possam ter acesso a essas informações. Né? Não pode ser disponibilizado sem que haja um nível de segurança razoável, seguro de fato, para que isso não seja assim aberto a qualquer pessoa. Então, assim, resumir também essa questão da declaração pré-preenchida. Você pode usar, além disso, o seu celular, baixar o app Meu Imposto de Renda, é outra forma de fazer a declaração, e você pode fazer também online, no site da Receita, ali no Meu Imposto de Renda. Então, você tem essas 3 modalidades. Qual é a mais usada, você pode perguntar? É através do programa, né, do programa gerador, que é feito o download ali no site da Receita Federal. Essa é a forma mais usada. Embora tenhamos muitas pessoas que já usam através do app, né, no celular, ou através da modalidade online mesmo. Então, está tudo ali à sua disposição. E o que acontece quando a pessoa que precisa declarar o imposto, ela não realiza? Por algum motivo, ela não declarou o imposto de renda. O que acontece? Pois é. A primeira coisa, a pessoa tem que ver se ela se enquadra nessas situações de obrigatoriedade que a professora falou, né? Porque se ela está obrigada, como eu disse, as empresas, aquelas pessoas que remuneram essa pessoa, eles vão informar, né, para a Receita. Os cartórios também hoje informam, os bancos. Né? Todo mundo, assim, uma série de entidades prestam informações para a Receita. Então, a pessoa vai ter os dados dela ali, né, e a Receita vai verificar, olha, esse CPF, por ter recebido esse valor de remuneração, que ultrapassa o valor de R$ 28.559,70, essa pessoa está obrigada a fazer a declaração. Então, isso está anotado ali no cadastro dela, e é uma verificação automática. Se ela não fizer, ela passa a ter restrição no seu CPF. Restrição no CPF é um problema, porque a pessoa acaba tendo problema, às vezes, para fazer crediário, por exemplo, né? E aí ela vai lá na Receita Federal ou vai acessar os dados dela na internet, vai verificar o que é que houve, e aí vai descobrir que ela não fez a declaração do imposto de renda. Se estiver no prazo para ela fazer a declaração do imposto de renda, ela pode fazer sem problema nenhum, não vai pagar a multa. Mas se ela passou do prazo para entregar, ela vai entregar após o prazo, aí, ao enviar a declaração, ela já recebe automaticamente uma notificação de, não, você, por estar enviando fora do prazo, vai pagar uma multa. O valor mínimo da multa, o mínimo, é R$ 165,74, o valor mínimo de multa para quem envia a declaração fora do prazo. Pode variar esse valor. Se a pessoa tem um valor de imposto de renda que, né, vai ser feita a verificação com base num percentual do valor que ela devia do imposto de renda. Se der menos de R$ 165, fica no valor mínimo. Se esse percentual de 1% sobre o imposto devido ultrapassar esse valor, aí vai ser o valor calculado, né, com base nesse percentual. Então, resumindo, é assim, né?
a pessoa pode ter problemas com o seu CPF e também, ao fazer a declaração em atraso, ela vai pagar uma multa, né? Vai ser autuada por enviar a declaração em atraso. Nós temos Esse bloqueio do CPF, desculpa, também impede, às vezes, de movimentar banco. Tem muita gente que descobre que está com o seu CPF irregular quando vai fazer uma movimentação bancária, uma atualização de cadastro, porque o banco também busca essa informação na Receita Federal. Hoje já está tudo interligado, Exatamente. né? Então, o seu CPF está com restrição. Então, não consegue também atualizar seus dados cadastrais em banco. Nós temos algumas perguntas, né? Tanto no Instagram quanto aqui no chat da transmissão. A Ariane perguntou: se eu tiver um investimento em criptomoeda, eu devo declarar? Sim, se for acima de R$5.000, sim, é bens, é patrimônio. Assim, olha, só o fato dela ter esse valor, não, né? Mas ela tem que verificar se ela está na obrigatoriedade. Se estiver na obrigatoriedade e ela tiver um investimento acima de 5.000, sim, vai declarar. Eu posso estar respondendo as perguntas que foi enviado no Instagram para a gente também? Sim. A Jaqueline perguntou: quais gastos abatem o imposto de renda? A pessoa tem uma série de possibilidades de fazer deduções, né? Mas antes vamos fazer uma outra observação, que às vezes a pessoa já está com muita pressa de o que eu vou deduzir, né? Existe um modelo de declaração que chama declaração simplificada. Nesse modelo de declaração simplificada, aquelas pessoas que não têm assim muito o que informar, ou o próprio programa já calcula. Então, na declaração simplificada, deduz 20%. E essa dedução de 20% é um cálculo que é disponibilizado ali para a pessoa. Ela vai verificar, olha, nesse sistema aqui da simplificada, eu vou pagar, né, eu vou ter uma restituição maior ou vou pagar menos. Isso. O programa já disponibiliza para ela essa informação. Olha, a minha restituição através do método do desconto simplificado é melhor do que se eu usar a declaração completa. Então, ela vai fazer a opção pela que for mais vantajosa, sem se preocupar com o que ela pode deduzir, né? É a primeira coisa que ela vai verificar. Agora, a pessoa quer optar pela declaração completa, porque ela tem muitas informações, né? A declaração completa é aquela em que ela vai prestar mais informações. Então, ela tem muitas informações para prestar ali na declaração e, dando essas informações, ela vai comparar ali no programa, já compara para ela, né? Qual que é o meu mais modelo vantajoso. mais vantajoso? É o simplificado ou o completo? Isso. Aí ela vai optar. Ela pode deduzir despesas com educação. A despesa com educação tem um limite para deduzir, mas o próprio programa já calcula certinho. Despesa com educação é, por exemplo, pagamento de mensalidade escolar, mensalidade aqui com a faculdade, né? Despesas médicas, por exemplo, é uma outra dedução bastante comum, despesa médica. Despesa médica a gente pode incluir pagamento de consultas médicas, por exemplo, né? Despesas hospitalares, pagamento a dentistas, né? Consulta, em geral, essas questões envolvendo gastos médicos, mas não exatamente, por exemplo, eu posso descontar gasto com medicamento? Não. Só se for incluso numa conta hospitalar, né? Mas fora isso, não. Bom, e temos o que mais? A dedução por dependente é uma outra dedução. A previdência, né? O valor recolhido para a previdência privada e para a previdência oficial, né? Lógico que a previdência privada tem um específico, né? E também tem um limite, certo? Mas também é possível você, PGBL, acho que é, né, a previdência privada, tem um limite para que você possa deduzir.
né? Mas basicamente é isso mesmo, né? E a única coisa que a despesa médica e a despesa, por exemplo, com o dentista, há já um cruzamento também de informações, certo? Então, assim, quando você precisa ter o recibo, você precisa ter a nota fiscal, porque o médico ou o dentista deve ter feito antes a declaração para o para a Receita Federal, dizendo que teve aquele rendimento para ele decorrente daquele serviço prestado. Inclusive, professora, essas informações dos pagamentos que são feitos aos médicos, aos hospitais, aos planos de saúde, plano de saúde Isso, também é plano de despesa saúde, médica, exatamente. Já está na dedutível, já vem Já na na declaração pré-preenchida, porque essas empresas, esses profissionais, eles informam para a Receita aquela movimentação toda, né, aqueles valores, e aí já vem aquela informação para o contribuinte na declaração pré-preenchida, ou seja, pouco trabalho ele tem. Veja, a declaração pré-preenchida não quer dizer que está tudo certo. O contribuinte, ele tem a obrigação de conferir os dados, porque ele é o declarante. E, obviamente, que ele poderá verificar se tem algo faltando e complementar, mas é uma facilitação, né, que já é oferecida a ele. Está ficando cada vez mais fácil, né? Mas o que a Receita pretende com isso é simplificar para o contribuinte, porque, na verdade, se você parar para pensar, todos nós já temos tanta coisa a fazer no dia a dia, né? Muitos afazeres, e essas obrigações acessórias que a gente tem que cumprir para pagar o imposto, né? Não é só para a Receita Federal, né? Mas essa é uma das principais obrigações acessórias, declaração do imposto de renda. Isso toma tempo das pessoas, isso gera custo também, né? Então, quanto mais a gente puder simplificar, tornar a vida do contribuinte mais fácil, é melhor. Melhor para todo mundo, né? Melhor para toda a sociedade. Os meus cabelinhos brancos, que já permitiram eu viver muitas fases disso, afirma, né, com o professor, que realmente hoje nós temos uma facilidade muito grande. E não precisa ter medo, gente. Não precisa ter medo de declarar o imposto de renda, né? Até uma oportunidade, eu vejo até como uma oportunidade de você fazer uma análise da sua situação patrimonial, né? Origem, né, dos seus recursos, a aplicação dos seus recursos. Então, não tenho medo de fazer a declaração. É um retrato da vida patrimonial, financeira, onde a pessoa vai colocar ali o que ela ganhou, o que ela gastou, né? Aquelas despesas que ela vai colocar na declaração, os bens que ela tem, as dívidas que ela tem. Isso. E mais uma coisa muito importante, que eu não quero esquecer de comentar, até mais para o final a gente pode falar sobre isso, mas ela pode pegar uma parte do imposto de renda dela. Eu devo X valor de imposto de renda. Ela pode pegar uma parte desse valor do imposto de renda e destinar para uma entidade, para como que a gente chama? A gente chama de fundo, né, para a infância e adolescência, ou para fundo para o idoso. Então, olha, isso é uma ação social muito bacana que as pessoas podem fazer, tá? Então, ok. Gente, só estou preocupada com o nosso horário. Então, se tiver mais alguma pergunta, a gente pode até marcar um outro encontro para complementar, né, essa conversa, porque tem tanta coisa para falar, né, Bianca? Na verdade, tem mesmo. Tem muita coisa. Eu estava achando que a gente ainda tinha mais uma hora pela frente. Infelizmente, a gente tem o nosso horário, né, Bianca? E eu não sei, tem alguma outra pergunta que a gente possa responder rapidinho? Tem. A Luana perguntou: fui promovida em outubro de 2022 e o meu salário aumentou. Eu preciso declarar esse ano? Aí é que ela tem que ver aquela questão, né, lá do valor de 28.559 e alguns centavos. Aí, se a soma dos rendimentos tributáveis dela, então a empresa deve entregar para ela essa declaração, sabe, esse comprovante de rendimento para fins de imposto de renda. Se lá estiver um valor acima de 28.559, certo? Ao longo do ano. Ao longo do ano. Aí ela vai está ser obrigada. Mas tem um detalhe, né, professor?
Desculpa te interromper, mas só para... Talvez não fosse isso que eu ia dizer. Às vezes ela sofreu retenção do imposto de renda. Isso, é exatamente isso. Então, pode dizer. Se ela teve uma retenção do imposto de renda, né? Então ela também sabe pelo seu olerite, né? Acompanhando. Então, para ela poder ter de volta, se for o caso, né? Ela precisa também fazer a declaração. Acredito que essa outra pergunta já foi um pouco respondida pelo professor Antônio. Para que serve o imposto de renda e por que ele é cobrado? O imposto de renda, vou te dizer assim uma coisa muito importante. Eu não vou dizer que ele é o que mais arrecada, porque a gente tem um outro imposto extremamente importante no país, que é o ICMS, que arrecada um volume de recursos muito grande. Mas o imposto de renda é o imposto mais importante que a União arrecada. O volume de arrecadação do imposto de renda é extremamente importante. Por que as pessoas pagam o imposto de renda? Bom, o Estado precisa de dinheiro para poder pagar um monte de coisas para a sociedade. Serviços de educação, serviços de segurança, serviços de saúde. É muita coisa. Se você pegar o artigo 6º da Constituição, artigo 6º, está lá os direitos sociais. As pessoas têm direitos a várias coisas, e alguns direitos estão lá no artigo 6º. Então, gente, para custear esses direitos, o Estado precisa de recursos. Para fazer a máquina pública funcionar, o Estado precisa de recursos. E o principal meio de obter recursos é através da tributação. E o imposto de renda da pessoa física, da pessoa jurídica, é um dos principais impostos que geram recursos para o Estado. E aí, por que a pessoa paga o imposto de renda? Bom, porque ela teve rendimentos, né? E por que tem que fazer a declaração do imposto de renda? É uma obrigação acessória, instituída por lei, né? E a gente está no período de entrega, vai de 15 de março a 31 de maio. Ficar atento ao período de entrega. Essa obrigação é para que o fisco tenha controle, né, para saber se as pessoas estão pagando corretamente, estão declarando corretamente, estão observando ali os ganhos patrimoniais, os ganhos de capital, etc, etc. Então, é um controle que o fisco instituiu. Mas o imposto de renda é um tributo muito importante para a sociedade. As pessoas pagam porque a lei instituiu, a Constituição estabeleceu esse imposto, a lei instituiu, e ele vamos dizer assim, ele funciona para a sociedade. Mas, professor, o que justifica o fato de não ter sido atualizada a tabela durante todo esse período? Aí, aqueles que têm esse rendimento aí, que não estão pagando mais do que seria devido, digamos assim? Posso te dizer, assim, com uma palavra, que a gente deveria, segundo a Constituição, observar um dos critérios do imposto de renda é o da progressividade. Ele tem que ser progressivo. Ele tem que ir tributando a renda mais alta com uma alíquota maior. Acontece que a falta de correção da tabela do imposto de renda fez um efeito inverso. Ele ficou regressivo, porque ele acabou atingindo as rendas menores. E isso é um pouco injusto. Então, a sociedade tem que exigir, né, das pessoas que estão no poder político, ou seja, os parlamentares, política, né, os governantes, a atualização da tabela do imposto de renda. A Receita Federal, ela aplica a lei, mas a gente precisa que a lei seja modificada para que a gente possa, então, aumentou o valor da tabela do imposto de renda, aí vamos tributar aqueles, né, que conforme a nova tabela. E aí, se a gente tivesse uma correção da tabela hoje, certamente muitas pessoas ficariam dispensadas da obrigação de fazer a declaração do imposto de renda. Aí a gente olha, eu digo para você como contribuinte, como pessoa física, como cidadão, que esse é um problema que a gente precisa, pelo menos, diminuir, porque está muito pesado. Pesado, né? Eu quero só dizer uma coisa que é importante. No próprio site que o professor comentou aqui, da Receita Federal, onde eu encontro o imposto de renda, eu também tenho uma fonte muito rica de pesquisa.
Nós temos as perguntas e respostas do imposto de renda. São mais de 700 perguntas. Então, lá, a Receita responde, né? Por exemplo, lá, se eu receber uma herança, isso é tributado? Ela vai dizer, especificamente, vai indicar qual é a norma, qual é a legislação que dá direito a não ter esse. Então, é importante que, se você está fazendo a primeira vez, tem uma dúvida, busca lá, que é bem legal, ajuda bastante. Com certeza. O nosso tempo está meio curtinho já vamos finalizando hoje. Quero agradecer a participação do professor Antônio, da professora Liceia, da professora Luciane. Imposto de renda é realmente um tema que levanta muita questão, muita pergunta, mas caso vocês ainda tenham alguma dúvida, pode estar enviando ali no Instagram, no EAD... Calma aí, deixa eu verificar certinho. Que aí a gente responde para vocês, tá? E o nosso tempo hoje está meio curtinho. É EAD-FAG_Cascavel, ou até mesmo pode estar enviando com os professores ali, que eles vão estar respondendo e estar ajudando vocês nessa parte. Ok. Pessoal, então até o nosso próximo encontro. Vocês também podem mandar lá no Instagram sugestões para novas conversas aqui, né? Não só os alunos de contábeis, mas de administração, dos cursos de tecnologia. Eu acho importante esse canal de comunicação, né? É uma troca de experiências. Então, manda lá que a gente vai organizar aqui para vocês. Obrigada, professores, mais uma vez pela participação de vocês. Até uma próxima. Até uma próxima, gente. Obrigado a vocês.